Qual é o seu valor no mundo? Afinal, quanto é que você vale? Eu sou Raquel Dias, sejam bem-vindos ao canal Remanescentes. Muitas pessoas no mundo atual se sentem desvalorizadas e vivem questionando por que foi que nasceram. Devido às frustrações da vida, pedem para morrer, para não existir, ou até se perguntam: por que foi que eu nasci? Acham que não prestam para nada, que não tem nenhum valor. E você já parou para perguntar a si mesmo: quanto é que você vale? Para responder a sua pergunta, vamos começar do início. Suponhamos que a sua mãe e o seu pai se apaixonaram e foi amor à primeira vista. E de repente, plof! Sua mãe estava grávida. E aí, depois dos 9 meses, você nasceu. Parece simples, não é? Mas não é simples não. Então presta atenção que você vai entender direitinho por que é que você existe. Por volta dos 13 ou 14 anos, a mulher inicia sua vida fértil, na sua puberdade, liberando assim um óvulo por mês. O óvulo é a célula reprodutora feminina. Caso um espermatozoide se una a ele, já é possível iniciar uma gravidez. Já o homem, por volta dos 12 anos, começa a produzir espermatozoides. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o normal é que cada ejaculação tenha 1,5 ml a 5 ml de sêmen. E para ser considerado fértil, esse sêmen deve conter no mínimo 15 milhões de espermatozoides por ml, podendo chegar a 300 milhões. Agora, imagina comigo essa cena. Você está em um local escuro e de repente surge uma luz. E diante dessa luz, para você ser o vencedor, você precisa chegar até o final. Existem 300 milhões de pessoas tentando chegar no mesmo lugar. Se você existe, é porque você já enfrentou desde o início uma competição com 300 milhões de pessoas e a sua capacidade de vencer e de chegar até o final foi muito grande. Após tudo isso, você já era um embrião e media 4 centímetros. No 3º mês de gestação, você foi marcado pelo desenvolvimento do esqueleto. Foi criado então o esqueleto da costela, dos dedinhos das mãos e dos pés. Todos os seus órgãos internos se formaram até o fim do mês, quando você media 14 centímetros. Os ossos começaram a se formar no 2º mês de vida. O esqueleto de um bebê é praticamente constituído por cartilagem. Com o crescimento, essa cartilagem torna-se osso, através de um processo chamado ossificação. Os ossos se fundem e tornam-se um só. Os recém-nascidos podem chegar a ter mais de 300 ossos distintos, quase 100 a mais do que temos na vida adulta. Já o esqueleto humano é constituído por 206 ossos, considerados constantes, mas o número pode variar de acordo com alguns aspectos. O número de ossos diminui com a idade, segundo critérios de contagem utilizados pelos anatomistas. O bebê então passa a ser alimentado pela mãe através do cordão umbilical, podendo sentir prazeres e sabores. Suponhamos que esse bebê bem bonitinho seja você. Você foi gerado por um dos cientistas maiores de toda a história e de todo o tempo. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E você procura pessoas igual a você, para que possam te entender. Mas isso jamais irá acontecer. Sabe por quê? Porque você é único. Sendo assim, o nosso inimigo tentou destruir tudo de bom que Deus criou neste mundo. Ele tentou destruir você desde o início.
Sabendo disso tudo, Jesus se entregou ao nosso lugar, para ter o poder de nos resgatar das mãos do diabo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe nenhum dinheiro que possa pagar o valor que você tem, porque o seu valor é muito maior do que os rubis, do que os diamantes, do que o ouro refinado. Todas as vezes que fazemos uma obra de arte, deixamos a nossa assinatura. Você é uma obra de arte maravilhosa, porque no seu DNA existe a assinatura de Deus. O genoma humano é o conjunto completo de sequência de ácido nucleico, codificado como DNA. O DNA é um aglomerado de moléculas que contém material genético. Esse material é determinado para o bom funcionamento dos seres vivos e da formação das características físicas. É importante porque, entre outras razões, o DNA contém informações. A sequência do DNA forma os cromossomos. Cada organismo tem um número diferente de cromossomos. O ser humano tem 46, 23 da mãe e 23 do pai. Se nosso DNA fosse estendido, chegaria aos céus, por possuir cerca de 100 trilhões de células em nosso corpo. Nosso DNA segue um padrão ligado por pontes, que se alteram da seguinte forma: no número 10, 5, 6 e 5. No hebraico, os números equivalem a letras do alfabeto, sendo elas Yud, Rei, Vev e Rei. Quando transliteradas para o português, ganham a forma de YHWH ou YHVH, em hebraico, Yavé. Para dar sentido ao nome em português, usa-se vogais e consoantes, e se assemelham ao som do nome Jeová, ou Deus. O DNA tem duas partes, e Deus une as duas partes. É impossível o ser humano viver sem seu Criador. 90% das informações genéticas são um mistério. Cada pessoa tem sua combinação única. Você é resultado do milagre divino do Criador. Ani Revotar, Lehitraot.